Quem foi Jonatas? A história de Jonatas. Jonatas era o príncipe herdeiro do trono de Israel, já que era o filho que naturalmente deveria substituir Saul. 1 Samuel capítulo 14 versículo 49 e 50. Sua mãe se chamava Ainoã, e ele tinha 3 irmãos e 2 irmãs, sendo Abinadab, Malquizua, Esbozete, Merab e Mical. Essa última foi esposa de Davi. 1 Samuel capítulo 18 versículo 20. Além destes, Jonatas também teve outros irmãos filhos de uma concubina de seu pai, 2 Samuel capítulo 21 versículo 8 e 9. Jonatas também teve um filho, Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando ele morreu, 2 Samuel capítulo 4 versículo 4. Mefibosete era aleijado e foi criado na cidade de Lodebar, até que Davi honrou o pacto feito com Jonatas e lhe atribuiu a herança de Saul, bem como um lugar na corte real, 2 Samuel capítulo 9 versículo 1 ao 13. Jonatas era um guerreiro. Jonatas foi um grande guerreiro. Após a decisiva vitória de Saul sobre os amonitas, o exército de Israel foi separado em 2 divisões, ficando uma delas sob a liderança de Jonatas. É nesse contexto que ele aparece na narrativa bíblica, sendo citado como vitorioso em Geba, um posto avançado dos filisteus, após ter matado o líder filisteu local, 1 Samuel 11 versículo 13. O registro feito em 1 Samuel 14 deixa bem claro sua tamanha coragem e habilidade na guerra, quando acompanhado apenas de seu escudeiro, ele foi capaz de derrotar uma guarnição de filisteus. Mais tarde, Jonatas quase foi morto por seu próprio pai depois de quebrar, sem saber, um voto de jejum que Saul havia imposto ao povo, porém os israelitas não permitiram que Jonatas recebesse a pena de morte. Isso também deixa claro que o grande perturbador de Israel era Saul, e não Jonatas. 1 Samuel 14 versículo 25 ao 45. As qualidades de Jonatas como guerreiro também foram lembradas na lamentação de Davi por sua morte, 2 Samuel 1 versículo 22. Jonatas era um homem de caráter. A história de Jonatas relatada nos textos bíblicos deixa claro que ele foi uma pessoa com caráter exemplar. Ele possuía uma personalidade firme que refletia em decisões sensatas e ações corajosas, 1 Samuel 14 versículo 13 e 2 Samuel 1 versículo 22 e 23. Seu comportamento inspirava os soldados de Israel, de modo que ele também era um grande orientador nas técnicas de guerra. Sua capacidade analítica na tomada de decisões estratégicas, pautada em sua conduta íntegra, muitas vezes conflitava com a insensatez e destemperança de seu pai. Por vezes, Jonatas tentou mediar uma aproximação entre Saul e Davi, e mesmo em meio àquele ambiente tenso, Jonatas foi fiel a Davi e, ao mesmo tempo, honrou seu pai, acompanhando-o até mesmo na hora da morte, 2 Samuel 1 versículo 23. A amizade entre Jonatas e Davi. Jonatas e Davi tinham uma amizade forte e verdadeira, de modo que Jonatas o amava como a si mesmo. Eles fizeram um pacto fraternal após Davi ter derrotado o gigante Golias, e lhe deu como presente sua própria capa de príncipe e sua armadura, 1 Samuel 18 versículo 1 ao 4. Quando o conflito entre Davi e Saul atingiu proporções mais graves, Jonatas agiu como um pacificador, mesmo com seu próprio pai lhe pressionando a trair seu melhor amigo. Foi ele que avisou Davi que a ira de Saul contra ele não seria aplacada, 2 Samuel 21 versículo 12. Jonatas reconheceu que Davi era o homem escolhido por Deus para reinar em Israel, e, ainda que Davi não tivesse sido empossado, e mesmo sendo o herdeiro natural do trono na posição de príncipe primogênito, ele demonstrou fidelidade a Davi, revelando que a amizade entre ambos era desinteressada, 1 Samuel 18 versículo 4 e 5, capítulo 20 versículo 12 ao 29 e 23 versículo 15 ao 18. Após Jonatas ter fortalecido Davi em sua confiança no Senhor, ambos renovaram a aliança que tinham, prometendo proteger a descendência um do outro, e quando Davi fosse empossado como rei de Israel, ele seria seu segundo, 1 Samuel capítulo 23 versículo 16 ao 18, 1 Samuel capítulo 20 versículo 12 ao 17 e 2 Samuel 9 versículo 1. A morte de Jonatas. Jonatas não sobreviveu para poder tornar-se o segundo de Davi em Israel. Jonatas morreu na trágica derrota dos israelitas contra os filisteus, ao lado de seus irmãos, Abinadab e Malquizua, e seu pai, o rei Saul, 1 Samuel 31 versículo 2.
Seus corpos foram expostos pelos filisteus no muro de Bet-Sean, até que foram tomados pelos moradores de Jabes-Gileade, que os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. Quando soube da morte de Jonatas e Saul, Davi se lamentou profundamente, 2 Samuel versículo 1.